Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô abrindo esse vídeo aqui pra falar pra vocês que hoje foi o dia da retirada dos óvulos, né? E hoje foi um dia bem diferente, tá? Hoje eu não trabalhei, mas não é nada que os médicos pedem pra tirar folga ou algo assim. Só que esses últimos 2 dias, né? Eu precisei tomar remédios nos horários bem certinhos, para que nada desse errado, né? E hoje cedo, antes de tirar o óvulo, o meu marido teve que colher, né, a parte dele. Hoje eu tomei medicamento, 8h15 da manhã, né? Porque o meu horário para fazer a retirada dos óvulos era 9h15. E esse remédio só iria começar a funcionar 1 hora depois. Então, seria certinho pro meu horário, né? E todos os horários foram, assim, estritamente cumpridos, por causa que não tinha como fazer de outra forma, né? Tudo tem que estar certinho no horário certo. Então, eu cheguei lá antes das 9 horas. E quando foi 9 horas, a gente entrou, entregou os documentos. Eles pedem para assinar uma cláusula lá, falando sobre o procedimento, né? E assinou eu, meu esposo. E eu mostrei no outro vídeo para vocês, né? E depois eu entrei, fui por uma salinha, né? E aqui no Japão, onde eu fiz, na clínica onde eu fiz, eles pediram para levar 3 toalhas, um absorvente e uma calcinha, né? Aí eu entrei na salinha, onde a gente fica lá esperando um pouquinho, e a moça pediu, foi muito rápido, gente. A moça pediu pra eu já colocar o absorvente na calcinha que eu ia utilizar, ficar só com a toalha enrolada na parte de baixo, né? Eu tava de blusa e enrolada uma toalha na parte de baixo. Aí eu tava com a Tsuyako, né? Que é a minha pastora. E depois disso, ela ficou na salinha me esperando e eles chamaram para fazer o procedimento. Eu entrei na salinha, as 2 toalhas que eles tinham pedido era para colocar uma numa perna e a outra na outra perna, para não doer, né? Eu acho que ali para não ter contato também com aquela parte ali do que a gente fica em posição ginecológica, né? Então era para isso. E a terceira foi a que eu me enrolei. Daí aparece assim, tem um monitorzinho assim, que aparece assim, onde eles vão fazer a retirada, né? Aparece certinho os folículos lá, né? Com os óvulos. Ou não, né? Que depois que a gente fica sabendo. E na outra tela, eles botaram uma tela assim, na frente, assim, mais ou menos assim, desse outro lado, né? Então tinha uma tela desse lado e uma desse lado. A outra era que ele já ia retirando os folículos lá e já passava pro, acho que é embriologista, né? Que aí ele vai fazer a coleta, vai ver se tem óvulos dentro dos folículos e tal. Então dava para ver ele fazendo, né, a limpeza e tal e verificando algumas coisas na outra telinha. Isso foi muito interessante. Gente, eu consegui 6 folículos, né? E assim, gente, por mais que eu tomei o supositório lá, coloquei, eu senti muita dor, sabe? Como se fosse um negócio assim, fincando em você, o que é uma agulha, né? Então, assim, a agulha, assim, eu senti a dor daquela agulha, assim, entrando, como se fosse, sei lá, nunca me feri com uma faca, assim, na barriga, né? Mas seria mais ou menos assim, como se fosse uma agulhada mesmo, assim, né? Algo pontudo entrando, assim, né? E daí foram 6 desse jeito, né? Então, 3 vezes de um lado, tinha 3 de um lado e tinha 3 do outro, né? Mas assim, depois eu fiquei com muita cólica, principalmente do lado esquerdo, né? Na hora eu ficava, ai, aí a enfermeira fica lá do lado, né? Tipo, tentando tranquilizar você. Mas assim, de tudo foi bem tranquilo, né? E depois o procedimento foi rápido, acho que durou uns 10 minutinhos, foi muito rápido.
Depois eu voltei pra salinha onde eu tava, né, que a tradutora tava me esperando. E aí fiquei ali por uma meia horinha ou menos, não sei, né? Fiquei ali esperando. Aí depois a enfermeira veio e perguntou se eu tava bem, se estava tudo bem. Eu falei que tava tudo bem, né? Ah, e um detalhe, lá dentro da sala, o embriologista, eu acho que é isso, gente. Ele, quando você entra, ele dá bom dia, né, e se apresenta. Aí, quando eu tava sentadinha lá, aí chegou o médico que me atende mesmo e deu bom dia também e falou que ia começar o procedimento. Todos muito bem educados, né? E daí tá, voltando lá pela parte que eu voltei, né, pra salinha. Aí depois de acho que meia hora ou menos de meia hora, a moça perguntou se eu tava bem, se eu já queria ir pra casa ou se eu queria ficar mais tempo lá. Eu falei que eu já queria ir pra casa, porque não tinha por que ficar lá, né? Não senti nada assim de mal-estar, né? Ah, eu vi que ela mediu minha pressão, tava 14/9, um pouquinho alta, né? Mas eu acho que foi de o que aconteceu, né? Hoje, né? A ansiedade também por esse dia, né? Se bem que eu tava muito tranquila. Mas assim, é um sonho realizado, né, gente? E assim, a gente parece que passa muitas coisas pela nossa cabeça, né? E hoje de manhã cedo, assim, parece que Deus traz à memória algumas coisas, sabe? Porque eu sempre questionei muito, 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 muito mesmo, o que eu tinha vindo fazer aqui no Japão, né? E hoje pela manhã, acredito que o Espírito Santo tenha trazido à minha memória tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? A transformação que Ele tem feito. Então, acredito que, tipo assim, você vai fazer um procedimento desse, passa milhões de coisas pela sua cabeça, né? Você confia em Deus, mas não tem como você não deixar de lembrar de tudo que você tá passando, de tudo que você passou até chegar esse dia, né? E a fertilização in vitro era algo que já tinha que ter feito há muito tempo, né? Só que pelo valor antigo, eu sempre falava que não dava, não tinha como eu fazer, né? E Deus, ele vai abrindo portas pra gente, né? Pro nosso sonho se concretizar. E daí, gente, então, eu terminei, né? Fui embora, né? Aí, antes de ir embora, a gente passa pelo médico de novo. O médico falou que, no meu caso, eu tinha retirado 6 óvulos. Isso é muito bom. Sabe por quê, gente? Porque eles retiram os folículos, mas até então eles não sabem se ali dentro tem óvulos ou não. E eu tinha 5 óvulos bons e um que não dava pra fazer nada. Nesse momento, gente, o médico, ele decide, né, através dele vai ver os espermatozoides também, se tão rápido, se tão lento. No caso do meu esposo, os espermatozoides estavam muito lento, muito abaixo dos movimentos que tinha que estar, né? Então, ele falou que iria fazer a fertilização in vitro mesmo, aquele que ele pega o óvulo e o esperma e coloca dentro do óvulo, né? E daí os próprios embriologistas lá, ele vai fazer a fecundação, né? Então, foi esse o resultado do meu exame. E isso por causa que os espermatozoides estavam lentos, né? Mas eles também têm uma segunda opção, que é colocar o óvulo e ali dentro do recipiente que tá o óvulo, colocar também um monte de, de espermatozoidezinho, né? Pra isso ser assim, tipo, algum entrar. Eles esperam algum entrar. No meu caso, não deu pra fazer dessa forma, mas foi muito bom, né, gente? O importante é que eu tinha 5 óvulos, eu tenho, né? Tenho 5 óvulos que dá pra fazer a fertilização in vitro. Agora, eu vou voltar na próxima terça-feira, uma semana depois, para eles me falarem quantos óvulos realmente prosseguiu, né? Porque eles fazem a fecundação,
né? Só que aguardam uns 5, 6 dias para ver se eles vão aumentar, né? Para ver se eles vão realmente virar um embriãozinho. E daí, quando ele estiver nessa etapa, que eu vou lá e eles vão me dar o resultado, e eles vão me falar quantos óvulos que vão ser fecundados, que vão ser congelados. Então, a primeira parte tá quase finalizada, né? Orando a Deus para que dê tudo certo. Eu preciso só de um bebezinho, para mim, né? E tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, com todas as coisas que eu tô conseguindo, né? Obter, né? Agradecendo muito a Deus por estar aqui no Japão, porque no Brasil não sei se eu teria condições de fazer um tratamento desse, né? Então, às vezes, a gente tem que olhar para as oportunidades que Deus tem dado pra gente. Às vezes a gente não entende por que que a gente tá em outro país, por que que a gente tá, sei lá, longe da nossa família, né? Quem mora aqui no Japão. Só que a gente tem que ver ao redor quais são as oportunidades que Deus está nos dando hoje, né? E temos que ser sempre gratos, porque a gratidão, ela abre portas. Então, gente, hoje eu só tenho um sentimento de gratidão a Deus por nunca ter desistido de mim, né? Por nunca ter desistido de concretizar os meus sonhos. Porque Deus, ele nunca desiste da gente. É a gente que às vezes desiste dele, né? E ele tem tantas coisas lindas para nossa vida, né? Não falo só nos bens materiais, mas assim, pra gente se sentir bem, né? Porque eu nunca passei por um processo tão tranquilo quanto foi esses, né? Por mais que teve dor hoje, mas assim, uma paz, uma tranquilidade, uma certeza de que todas as coisas vão dar certo, né? Mesmo que o certo não seja o meu querer, mas deu certo porque é o querer de Deus, entendeu? Então eu creio que no final eu vou sempre ter vitória, né? Eu vou sempre ter vitória. Porque independente do que aconteça, é uma vitória. Porque Deus está agindo ao meu favor. Independente do resultado. Ele sempre vai agir ao nosso favor. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, gente. No próximo diário, eu trago para vocês os resultados, né? Quantos a gente vai conseguir congelar, quantos deram certinho, né? E obrigada por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo, né? Espero que esteja edificando um pouco a vida de vocês, né? E que vocês acalmem o coração de vocês, mamães tentantes, né? Que no tempo certo vai dar certo. Beijo, até o próximo vídeo. Bye!